Vamos ver se o improviso vai funcionar até o final, né? Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramada sobre nós. Amém? Nós vamos, nesse momento, voltar para a palavra do Senhor. Pode abaixar um pouco. Mateus capítulo 22, verso 1 ao 14. Mateus 22, de 1 a 14. Nós temos exposto a respeito do reino de Deus desde o início do ano, e assim faremos o ano inteiro. E, especialmente nesse momento, estamos expondo as parábolas do reino. Hoje, a parábola das bodas. Mateus capítulo 22, os versos 1 a 14. Mateus 22, verso 1 a 14. Leiamos a santa palavra do nosso Deus, que o Senhor fala ao nosso coração, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, Deus de graça, bondade e misericórdia, Tu és o nosso Senhor, e o Senhor fala ao seu povo, ó Deus, com o qual o Senhor fez um pacto, uma aliança, e o Senhor tem mantido fielmente essa aliança perpetuamente, ó Deus. Aqui estamos como Teu povo, ó Deus, para ouvirmos a Sua voz. Portanto, ó Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo vença os impedimentos da nossa mente, do nosso coração, para que possamos ouvir, acolher e aplicar a palavra do Senhor, ó Deus, à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer o Senhor de todo o coração. É a nossa oração, ó Deus bendito, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, recentemente viralizou a história de um jovem que foi convidado para ser testemunha de um casamento, e chegando no cartório, era um casamento no civil, e chegando no cartório, estava lá a família e os amigos mais íntimos, um pequeno grupo somente, todos muito bem vestidos, alinhados para a festa, para o casamento, aliás, e o rapaz chegou com roupa de treino para o casamento. Surpreendentemente, quando ele foi perguntado: Você veio direto da academia? Por que você veio com roupa de treino para o casamento? Ele respondeu: Mas o traje não era esporte fino? Eu vim com roupa esportiva. Bem, parece até estranho alguém não saber hoje, nos nossos dias, o que significa um traje esporte fino. Mas aquele rapaz de fato não sabia. Virou piada na internet. Quando ele foi interrogado,
e que ele respondeu, os amigos pensaram que ele estava fazendo piada, porque ele era de fazer graça, de fazer piada. Mas não, de fato, ele estava considerando que no convite dizia traje, esporte fino. E a história desse rapaz mostra que ele claramente, não sabendo o que significava aquele código de vestimenta, escolheu aquilo que ele entendia ser o que era esporte fino, e ele foi para o casamento. Ele não estava dentro do código estabelecido pelo noivo, não estava dentro do código estabelecido pelo casal. E ele então foi para aquela festa e se tornou motivo de piada, de certa forma, vexame. Bem, a parábola que nós acabamos de ler, do filho do rei, é a respeito de um casamento também. Essa história apresenta aqui um rei casando o seu filho e convidando amigos, convidando pessoas para este casamento. E nessa história, nós temos 4 tipos de convidados, ou 4 tipos de respostas que são dadas para este convite. O primeiro, nós vamos considerar os que aceitaram o convite. É claro que eles estão mais no meio da história, ou mais no fim da história, mas queremos considerar especialmente os que foram convidados e aceitaram o convite e assentaram-se à mesa. E, estranhamente, essas pessoas que aceitaram o convite não seriam as pessoas que nós convidaríamos para o casamento. Estranhos que estavam na rua, nas encruzilhadas, por toda a parte da cidade, incluindo talvez maltrapilhos que não tinham condições de participar de uma festa com tanta dignidade. Mas há outros 3 tipos de convidados aqui. 3 deles, esses 3 tipos, desonraram o rei e o noivo, porque eles responderam de forma inadequada e assim revelaram-se indignos de estarem na festa, no casamento do filho do rei. Esses 3 aqui representados podem representar não somente pessoas indignas que estão fora da igreja, mas também pessoas que estão dentro da igreja, vivendo como crentes, mas que não entenderam de fato o que é fazer parte do reino de Deus. Bem, nós temos aqui os que foram convidados, mas rejeitaram o convite, nem quiseram ir, porque estavam envolvidos com seus negócios, com as coisas da sua própria vida, e rejeitaram o convite de um rei. Quem é louco para rejeitar o convite do rei? E eles rejeitaram o convite do rei e não quiseram ir. O segundo grupo desses que não eram dignos de estar na festa foram convidados, receberam o convite e recusaram, mas além de recusarem o convite, maltrataram os servos e mataram alguns deles, se tornaram assassinos, matando os servos do rei, porque insistiam que eles fossem no casamento do filho do rei, e eles não quiseram, eles rejeitaram, maltrataram os servos e mataram alguns. E o terceiro tipo de pessoa que rejeitou e se demonstrou indigna, até entrou na festa. Entrou na festa, mas quando foi o dono da festa, o rei, foi averiguar, ele não estava com a vestimenta adequada para estar à mesa, para estar no casamento. Assim, nós vamos ver onde nós encaixamos aqui. Certamente a parábola não foi contada inicialmente conosco em mente. A primeira pessoa em mente não somos nós. As primeiras pessoas em mente são os sacerdotes, os principais sacerdotes e os fariseus. Essa parábola visava condená-los, visava acusá-los. Mas ao mesmo tempo, ainda que ela não tenha sido primariamente destinada a nós, ela é para nós, Igreja do Senhor, cada membro da Igreja de Cristo, um alerta sobre o que significa entrar na sala do reino, o que significa fazer parte do reino de Deus e participar na festa do Senhor. Essa parábola se assemelha muito a outra parábola que já foi exposta aqui, que está registrada em Lucas 14, do verso 15 ao verso 24, que é a parábola da grande ceia. Alguns elementos indicam que não se trata da mesma parábola. Elas não são
a mesma parábola, Jesus contando a mesma parábola? Em primeiro lugar, o contexto em que elas foram contadas. A primeira parábola de Lucas, que eu acabei de mencionar, ela foi contada antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquele período de jornada em que o Senhor Jesus veio e parava em uma cidadezinha, parava em outra, até o dia da entrada na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal. Então essa parábola foi contada antes, na casa de um fariseu, provavelmente numa daquelas vilas próximas de Jerusalém já, onde ele parou para pernoitar. E a outra parábola, essa que nós acabamos de ler, ela é contada depois da entrada. Jesus está no templo, falando diretamente a sacerdotes e fariseus e aos seus discípulos, no pátio do templo, certamente. Além disso, tem alguns elementos nas duas parábolas que as diferenciam. Na primeira parábola, o homem que convida é um homem comum, parece ser alguém de posses, um homem rico, que convida para a festa. E na segunda parábola, um rei. Na primeira parábola era apenas um convite para uma festa, para um banquete. Na segunda era o casamento do filho do rei. E na primeira parábola não há qualquer menção a esse convidado indigno que estava dentro da festa sem as vestimentas reais, sem a vestimenta nupcial. E na segunda parábola há a menção desse que entrou com a vestimenta inadequada. O contexto histórico da parábola, o contexto do momento da vida de Jesus, é aquele momento em que Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos e os últimos alertas aos fariseus, escribas e principais sacerdotes que seriam responsáveis pela sua condenação e pela sua morte. E essa parábola é exatamente contada na semana da condenação e morte do Senhor Jesus. Após o dia da Páscoa, após o domingo de Ramos, na verdade, né, conforme a tradição, após aquele domingo da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Mas essa parábola, ela é, na verdade, o ápice de uma tríade de parábolas que Jesus conta com acusações e julgamentos contra os sacerdotes e os fariseus. Se você voltar para o capítulo anterior, você verá. Jesus conta a parábola dos dois filhos. O filho que ouve diz, sim, pai, vou obedecer, e não faz. O filho que ouve diz, não vou fazer, e logo depois se arrepende e faz o que o pai ordenou. E assim, Jesus estava expondo nessa parábola a hipocrisia dos religiosos de Jerusalém. A segunda parábola também, no capítulo 21, é a parábola dos lavradores maus. E nessa parábola, quando os lavradores tiveram que prestar contas do que eles produziram, eles bateram nos empregados, maltrataram os servos, e por último, o dono da seara mandou o seu próprio filho, pensando, eles temerão e não farão mal contra o meu filho, mas eles mataram o filho do dono da seara. E aqui Jesus, então, está mostrando e acusando os religiosos de Jerusalém por matarem os seus profetas, os servos de Deus, e também por ser o responsável pela morte do Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas veja que no mesmo contexto, antes de Jesus contar a parábola das bodas do Filho do Rei, Jesus tinha feito duas demonstrações de juízo sobre os judeus, já anunciando que os religiosos, se não se arrependessem dos seus pecados, seriam cortados, seriam punidos pelo Senhor. Primeiro, se você voltar no capítulo 21, Jesus expulsa judeus que eram cambistas, vendedores e compradores dentro do templo. E Jesus então os expulsa do templo, acusando-os de não terem zelo pela casa de Deus. O segundo ato de Jesus para mostrar seu juízo sobre os fariseus, os sacerdotes, os judeus religiosos apenas, é quando ele, passando à beira do caminho, vê uma figueira infrutífera, e ele vai e reclama da figueira. Na volta, a figueira continua lá, infrutífera, e então ele seca
a figueira imediatamente. E a figueira à beira do caminho era, na verdade, um claro julgamento sobre a vida dos judeus religiosos que tinham uma vida sem fruto. E a expulsão dos cambistas do templo era um aviso de que Deus puniria os religiosos que tinham uma vida sem zelo pela palavra do Senhor e pelas coisas de Deus. Logo, o Senhor estava diretamente acusando os sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus e escribas, que tinham uma vida religiosa, mas uma vida sem fruto e uma vida sem zelo, sem o temor do Senhor de fato. Religiosidade externa, aparência de piedade, mas não tinham vida com Deus, não tinha vida de fato. Os principais sacerdotes e fariseus logo identificaram que essa parábola era para eles. Vocês se lembram que Jesus já havia dito que ele falava por parábolas para que as pessoas não entendessem, só os discípulos entendessem? Mas aqui ele fez questão de fazer com que os escribas, os fariseus e os principais sacerdotes entendessem as parábolas. Porque em Mateus 21, no verso 45, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então Jesus estava condenando-os, acusando-os pela falta de fruto e pela falta de zelo. Logo, meus irmãos, quando nós lemos essa parábola agora, a parábola das bodas, nós claramente podemos ver que o chamado para o reino de Deus é feito graciosamente. Ao mesmo tempo, esse chamado que é feito de forma graciosa exige uma resposta sincera ao Evangelho. E como resposta sincera, exige uma confiança genuína no Filho de Deus. E como resultado disso, exige uma vida transformada e cheia de fruto, o fruto do Espírito Santo. Uma vida transformada pelo Espírito Santo. Olhemos diretamente para a parábola e vejamos o que o Senhor nos ensina nessa parábola. A começar pelo convite gracioso do rei. Os versos 1 até o verso 4 é o convite do rei. E aí Jesus diz: o reino dos céus é assim, semelhante a um rei que dá uma festa de casamento e convida pessoas para o casamento. Claramente, Jesus está falando da sua união com a igreja. O casamento nas Escrituras, em geral, é uma ilustração, é um tipo da relação de Cristo com a sua igreja. Por isso que nós devemos valorizar tanto o casamento entre um homem e uma mulher. Porque o casamento, a vida conjugal, é uma ilustração, é uma representação da relação santa de Cristo com a igreja. E a relação de Cristo com a igreja é sempre descrita de forma muito bela. E esse encontro da igreja com Cristo é sempre descrito de forma festiva, alegre. E por isso a parábola fala de fato da relação de Cristo com a igreja. O filho do rei é Jesus, o rei é Deus Pai, o filho do rei é Jesus e os convidados, no caso, em alguns momentos nós somos a própria noiva, mas os convidados são todos aqueles que são chamados pelo Evangelho ao arrependimento. Isso é claro na parábola. Veja que o rei tem um banquete preparado, e aqui aponta para o banquete preparado por Deus, que é a vida eterna, a união com Cristo e a vida eterna, que aqueles que creem em Jesus, que recebem a chamada do Evangelho e acolhem essa mensagem e dizem sim à mensagem do Evangelho, se unindo a Cristo pela fé. E essa festa é, de fato, o símbolo do reino, que é um reino cheio de alegria, de comunhão, de glória, com o Filho do Rei, Jesus Cristo. A festa é o casamento do Filho. A festa é a figura da união de Cristo com a sua igreja. E o convite para essa festa é um chamado cheio de graça. O rei envia servos
para fazer o convite, para chamá-los. E aqui é uma referência direta aos profetas no Antigo Testamento, aos pregadores do Evangelho agora. Todos aqueles que pregam o Evangelho da salvação, que anuncia a graça do Senhor para a salvação, o chamado para o reino por meio do Evangelho da salvação. Veja que o convite é iniciativa do próprio Deus. O dono da festa, o rei, não precisava convidar ninguém para o casamento, mas ele preparou uma festa e queria uma sala cheia, queria um salão de eventos cheio de pessoas. Aplicando diretamente ao chamado do Evangelho para a salvação, visto que nas Escrituras Deus revela que Ele deseja salvar a muitos, e Ele deu a vida do Seu Filho para que muitos se arrependam e sejam salvos pela fé nele. Deus convida pecadores para uma nova vida, e a salvação é uma festa gratuita, real, solene, oferecida pelo próprio Deus para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. João Calvino, falando dessa graça bendita de Deus de nos chamar para fazer parte do reino, ele diz que o Evangelho não é apenas um chamado à salvação, mas é um chamado ao banquete das alegrias celestiais. Nós não somente somos livres do inferno, da condenação do pecado, mas nós somos presenteados, agraciados com todas as benesses dos céus, com todas as bênçãos dos céus. Só ser livre do inferno já seria um imenso lucro para nós. Mas nós fomos livres do inferno e, além disso, recebemos todas as benesses dos céus, porque ao tornar-nos filhos de Deus, unidos com Cristo pela fé, Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, de todas as bênçãos celestiais. Sim, o convite, o chamado do Evangelho é um chamado para a vida plena no Senhor, cheia de alegria. Mas, infelizmente, nem todos consideram esse convite como uma honra. E aí nós temos no verso 5, aqueles que rejeitaram. Eles, porém, não se importaram e foram para um campo, outro para o outro, para o seu negócio, e rejeitaram o convite. Não aceitaram o convite. No verso 4, convidados também disseram não. Eles foram chamados, vinde para a boda, mas eles disseram não, no verso 5. Aqui eles demonstram indiferença, descaso, desprezo pelo convite do rei. O convite é ignorado como se fosse um convite trivial, mas não era um convite comum, um convite trivial, era o convite para o casamento do filho do rei. Certamente esses que foram convidados eram súditos desse rei, portanto deviam obediência, respeito e honra a esse rei. Todos os homens, todos os seres humanos foram criados por Deus e estão debaixo do governo de Deus. Portanto, todos devem honra a Deus, mas nem todos honram ao Senhor. Muitos dizem não ao chamado do rei para o casamento do seu filho. Muitos dizem não ao chamado do rei para o casamento do filho, que é essa união de Cristo com a igreja pela fé, que é simbolizada nas bodas do Cordeiro em Apocalipse. E assim, muitos, olhando para prioridades erradas, negócios e campos e propriedades e bens, desejos, interesses, prazeres e outras coisas, rejeitam o chamado do Evangelho para a festa do casamento do Filho do Rei. Rejeita a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. A indiferença e o descaso, a indiferença e o desprezo pela mensagem do Evangelho é um pecado grave contra o Senhor. É desprezar as bênçãos de Deus, mas não somente desprezar as bênçãos de Deus, é desprezar a bênção das bênçãos.
que é Jesus Cristo. A coroa de todas as bênçãos, a glória de todas as outras graças que nós recebemos, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso a rejeição do Evangelho é grave, porque a rejeição do Evangelho é uma ofensa direta ao rei por recusar-se beijar o Filho, por recusar-se louvar o Filho, honrar o Filho. Assim, Deus o Pai pode irar-se e com justiça contra aqueles que dizem não ao Evangelho, porque estão sendo indiferentes para com o Pai, com o Rei, e rejeitando o Filho, desprezando o Filho. Nós somos alertados no Salmo e que nós devemos beijar o Filho para agradar o Pai. Nós devemos adorar a Jesus, nós devemos obediência, nós devemos reverência e especialmente nós devemos confiar em Jesus para a salvação. Porque somente pela fé em Jesus nós podemos agradar ao Pai. Sem fé em Jesus é impossível agradar a Deus. Sem fé em Jesus é impossível agradar a Deus. Mas esses que rejeitam ao Pai. E a indiferença é uma rebeldia não declarada. Talvez o filho rebelde vai dizer, não, eu não quero e brigue. Mas aquele filho que é indiferente demonstra rebeldia silenciosa no coração. Esses deixaram de ir na festa porque se envolveram com seus negócios. O pastor Sproul disse que rejeitar o convite do Evangelho é declarar guerra contra o Rei Eterno. Eu já disse aqui, e essa é uma verdade que precisa ser lembrada por todos nós. Deus pode ser o seu melhor amigo, mas Deus pode ser o seu pior inimigo. Rejeitar o Filho de Deus é estabelecer, é declarar inimizade e guerra contra Deus. É perigoso rejeitar Jesus. E esses rejeitaram o convite. E Jesus estava acusando os sacerdotes, os principais sacerdotes e os fariseus, de rejeitarem a mensagem de Jesus nos profetas, no Antigo Testamento, e de agora rejeitarem o Filho que estava presente pregando a eles. E eles notaram que Jesus estava falando deles. Mateus 21, 45. Eles perceberam que as parábolas eram a respeito deles. Por isso nós somos alertados com essa parábola. Não sejamos indiferentes, nem rejeitemos o rei, o convite do rei. Porque rejeitar o convite do rei é rejeitar o filho. E rejeitar o filho é declarar guerra contra o rei. É declarar inimizade contra o rei. Mas tem um outro grupo de convidados que não somente foram indiferentes. Eles foram hostis ao convite. E aqui Jesus está aprofundando mais ainda a acusação contra os judeus. Verso 6 diz, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Vocês lembram dos ais de Jesus contra Jerusalém, né? E ele acusa Jerusalém de fazer coisas terríveis. E nessa acusação ele diz, ó Jerusalém, que matou os seus profetas. E aqui Jesus está novamente acusando Jerusalém de maltratar e matar os seus profetas. Porque não queriam ouvir a mensagem de Deus. Queriam ouvir coisas que causassem coceira no ouvido, que trouxesse algum conforto na alma, mas que não trouxesse qualquer transformação nos seus corações. A hostilidade contra os servos é exatamente a hostilidade dos judeus contra os profetas. O convite gracioso provocava uma reação violenta no coração endurecido de Israel. Agora, irmãos, que coisa insensata é deixar que
o convite gracioso do Evangelho provoque reações violentas. Mas deixa avaliar o nosso coração. Vamos fazer isso agora. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, nossa tendência imediata não é achar que a acusação é injusta, ainda que ela seja verdadeira? E a nossa primeira reação não é de violência? Mesmo que não seja uma agressão física, mas a nossa resposta imediata é de violência verbal. Nós tentamos jogar uma pedra maior naquele que nos acusou do que a que foi jogada em nós. Porque naturalmente, o nosso coração rejeita a repreensão, rejeita a correção, rejeita o confronto. E o Evangelho nos confronta. O Evangelho diz que você é miserável, pobre, nu, e que você não pode fazer nada para salvar-se a si mesmo. O Evangelho pinta um quadro terrível. O Evangelho te deixa feio. O Evangelho, quando ele é anunciado pela primeira vez, especialmente, ele mostra os horrores do seu coração, para que você possa dizer, ai de mim, e buscar em Cristo a beleza de Deus, para que você possa ser salvo. E assim, quando o Evangelho confronta, é natural que o primeiro confronto possa causar reação, violência, porque o coração está endurecido. E foi assim que fizeram com os profetas. E foi assim que fizeram com Jesus. Reagiram, além de reagir com desprezo, com indiferença, reagiram com agressão. Aqui o desprezo e a indiferença se transformam em perseguição àqueles que anunciam o Evangelho. Trata-se de uma rejeição consciente e ativa, agressiva à autoridade do rei. Está dizendo, eu não aceito a autoridade do rei, e porque ele insiste, eu reajo à autoridade do rei. Nós temos visto na história e nas escrituras que a perseguição aos servos de Deus é verdade, é real. Mas essa perseguição aos servos de Deus é, no final das contas, uma agressão e uma aversão ao próprio Deus. Porque rejeitar a palavra, rejeitar o Evangelho, é rejeitar o Senhor da palavra, é rejeitar o dono do Evangelho. Jesus Cristo não é o Evangelho encarnado? Ele é o próprio Evangelho, as Escrituras nos mostram isso. Quando nós rejeitamos o Evangelho, se rejeitarmos a palavra de Deus, estamos rejeitando o próprio Deus, a própria palavra, o próprio Senhor da palavra e o próprio Jesus Cristo. Novamente citando João Calvino, ele disse assim, que aqueles que perseguem os ministros da palavra demonstram por sua crueldade que odeiam o próprio Deus que os enviou. Aqueles que respondem com agressão aos mensageiros da palavra declaram que odeiam ao próprio rei, odeiam ao próprio Deus. Por isso, na parábola, os servos que matam, os homens que matam os servos, declaram guerra contra o próprio rei, declaram que odeiam o rei e o seu filho. A rejeição do Evangelho é uma declaração que rejeitam a Deus e que rejeitam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, por causa dessa indiferença, dessa rejeição e dessa agressão contra os servos que levaram o convite, o rei toma uma decisão. E a decisão está registrada nos versos 8 a 10. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aqui nós vimos a inclusão
na lista de convidados de pessoas improváveis, de convidados improváveis. Você teria a ilusão de ser contado na lista de convidados dos nobres aqui da cidade? A menos que você tenha alguma influência na cidade, conheça alguém da alta sociedade de Marabá, você poderia cogitar que ao casar um filho ele te convidasse. Mas nós nem cogitamos isso. Jamais cogitarei ser convidado para o casamento do filho do governador ou do prefeito da cidade, porque eles nem sabem quem eu sou. Eu sou apenas um número na urna no dia da eleição. Só isso. Eu não posso cogitar isso. E da mesma forma, aqueles convidados daquele dia certamente não cogitavam. Eram pobres, ignorados pela sociedade, sim, súditos do rei. Estavam dentro do reino, mas talvez jamais imaginaram que seriam contados na lista dos convidados. Mas eles entraram. E isso mostra claramente como o evangelho da graça de Deus é um evangelho para pecadores. E ele inclui todo o tipo de gente. E Jesus estava dizendo isso claramente quando ele comia com pecadores e quando ele aceitava que prostitutas se aproximassem dele para conversar com ele, para pedir perdão. E aí os fariseus religiosos se chocavam. Como é que Jesus come com publicanos? Como é que Jesus senta e aceita que meretrizes o toquem? Porque teve uma que até o ungiu. Como que Jesus permite tal coisa? Certamente não é um homem bom. Mas o que Jesus estava dizendo claramente é que a porta do reino estava aberta para todos quantos crescem no Filho do Rei. E era uma mensagem clara, e certamente, ao confrontar os judeus, Jesus estava dizendo: há mais publicanos e prostitutas e meretrizes na sala do reino do que religiosos de Jerusalém. E isso era terrível para eles ouvirem. Porque essas pessoas ouviram o convite, ouviram o chamado, atenderam o chamamento do rei. A recusa dos primeiros convidados abriu espaço para esses excluídos da sociedade entrarem naquela festa. E aquela parte da história traz uma mensagem tão bela sobre o Evangelho, que o reino dos céus não é para nobres, para de fina estirpe, para pessoas que tenham pedigree, né? Claro, é uma palavra usada para animais, mas para pessoas que tenham linhagem. O Evangelho é para os que amam o Filho do Rei. O reino é para os que amam o Filho do Rei. A sala do rei se enche com essa gente. Se enche com gente pobre, improvável. O chamado, que é agora geral para maus e bons, faz com que a sala encha de gente improvável. Sim, a graça enche a casa do Pai de pessoas improváveis. A graça enche o céu de pessoas improváveis. A graça coloca ladrões, roubadores, coloca imorais dentro da sala do rei. E nós conhecemos a história de muitos. O ladrão da cruz, que nem sabemos o nome, Zaqueu, o publicano baixinho, e outros que são citados, Maria Madalena, que são mencionados na história da redenção, Raabe, pessoas improváveis que recebem um convite do Evangelho, o chamado do Evangelho, para o casamento do Filho do Rei, para encontrar-se com Jesus. A graça enche o céu de pessoas improváveis. Essa é uma figura, especialmente para os judeus,
da mensagem que Jesus estava dando desde o Antigo Testamento, mas que eles não atentaram, de que o reino de Deus era também para os gentios, para pecadores arrependidos, para pagãos que por muito tempo adoraram a deuses falsos, negaram Deus verdadeiro, mas que encontraram-se com o Senhor, creram no Senhor Jesus e foram salvos. As palavras de Jesus mostram isso. Sim, Deus chama pessoas que o mundo despreza. Deus chama pessoas que o mundo rejeita. A salvação, assim anunciada, unicamente pela graça e não por mérito algum. Charles Spurgeon disse que a graça de Deus busca os perdidos nos becos mais escuros do mundo para os vestir com a glória de Cristo. A graça de Deus chama pecadores improváveis, com suas roupas imundas, com seus trapos de imundícia, e troca as suas vestes e os veste com a glória de Cristo. Sim, falando em vestes, nós encontramos alguém nessa parábola que estava com as vestes inadequadas. E olha o que acontece. No verso 11 a 14, nós lemos: Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou à mesa um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, esse homem é encontrado assentado à mesa, sem a veste nupcial. E talvez você possa pensar: e os outros? Porque foi gente buscada na rua, havia mendigos, havia pessoas de todo tipo, bons e maus, gente que estava pelas esquinas, foram sendo chamados: venham, a comida está pronta, a comida vai esfriar, venham para a festa do filho do rei. E essas pessoas correram direto. Bem, era comum nas tradições, quando o rei queria que os pobres participassem das festas, que o rei provesse vestimentas para os convidados. O próprio rei ia prover vestimentas para o convidado. Mas aquele homem estava na festa sem vestimentas. E aqui certamente mostra que a falsa confissão de amor ao rei, ao filho do rei, é desmascarada. Porque estar no meio da festa não é garantia que aceitou o convite de bom grado. O homem sem vestes não é aprovado pelo rei. E ele representa os que se aproximam da conversão verdadeira, mas que querem se manter da forma como vieram do mundo. E o que aconteceu certamente foi, quando cada um dos convidados improváveis chegava ao palácio real, era oferecido pelos servos do rei uma vestimenta. E aquele homem recusou vestir-se a vestimenta oferecida pelo rei. Ele disse: não, obrigado, eu não quero essa roupa. E entrou e sentou-se à mesa com as suas vestes inadequadas. Então o dono da festa aproxima-se dele e diz: amigo, como é que você entrou aqui com essa roupa? Para entrar na festa tem que estar vestido com as vestimentas nupciais. Como é que você entrou com esta roupa? Curiosamente, quando nós lemos a palavra amigo, parece que o dono da festa está sendo muito gentil com aquele senhor. E aí, de repente, ele manda: expulsa ele da minha festa e joga no escuro. Como é que esse homem vai dar gentileza para essa ação tão dura? Bem, curiosamente, essa palavra amigo não é aquela usada normalmente para se referir àquela união filial, fraternal que se tem entre irmãos. E essa palavra, no original grego, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E as 3 vezes que aparece é só em Mateus. A palavra geralmente que é usada para referir-se à amizade verdadeira é philos. Amigo verdadeiro é philos.
mas a palavra usada aqui foi eitaíre, que era, na verdade, uma forma de dizer: ô camarada, ô colega, que coisa é essa? Era uma chamada de atenção, era uma repreensão educada, mas vinha com uma repreensão dura. Olha as vezes que isso acontece. Em Mateus, no capítulo 20, verso 13, na parábola do trabalhador, quando o trabalhador reclama da paga que recebeu, o Senhor diz ao trabalhador: amigo, eu não te faço injustiça. Companheiro, camarada, eu não estou sendo injusto com você. A segunda vez, em Mateus 22, 12, nesse caso que nós estamos observando, que o dono da festa diz: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E a terceira vez é quando Judas aproxima-se de Jesus para traí-lo. Mateus 26, 50. Judas, no momento da traição, Jesus diz para ele: amigo, a que vieste? E camarada, o que você está fazendo? Sempre era em tom de repreensão. E aqui, novamente, nós vimos essa chamada: amigo, como é que você entrou sem a veste? E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o que Jesus estava ensinando. Que, de fato, a roupa para o casamento do rei é a justiça de Cristo. Isso é muito claro nas Escrituras, muito claro. A roupa que o crente veste para entrar no céu é a justiça de Cristo. E aquele homem estava lá sem a roupa adequada. A justiça de Cristo é a veste do crente. A justiça de Cristo imputada sobre nós é a veste do crente, quando nós somos declarados justos por Deus, quando cremos em Jesus pela fé. É a justiça e a santidade de Cristo a veste do crente que o torna digno de entrar nos céus. Isaías 61, 10, nós lemos: ele me revestiu de vestes de salvação, de vestes de justiça. A justiça de Cristo é a roupa do crente. A salvação exige confiança em Jesus, exige fé genuína e exige santidade de vida, que só aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro podem ter. Não há justiça e não há santidade sem remissão de pecados. Não há justiça e nem santidade sem perdão dado por Deus. Não há justiça nem santidade sem ser transformado em filho de Deus e amigo do Filho do Rei. Se você não está unido a Cristo, você está mal vestido na festa. E aqui é uma clara mensagem àqueles falsos crentes do templo em Jerusalém. Sacerdotes, judeus, fariseus, escribas, que tinham uma vida religiosa, mas que não tinham a verdadeira fé no coração. Jesus estava condenando, dizendo que as suas vestes eram inadequadas para entrar no reino dos céus. E aí, todos esses, desde o que foram indiferentes, os que rejeitaram e perseguiram e mataram os servos, perseguiram os servos de Deus, e aquele que não vestiu, todos foram considerados indignos. Quando nós lemos o texto da palavra do Senhor, diz que eles não foram porque não eram dignos. Verso 8. Então disse os servos: está pronta a mesa, mas os convidados não eram dignos. A minha pergunta é: quem dentre nós era digno para entrar no casamento do filho do rei? Quem dentre nós era digno para entrar no reino dos céus? Quem aqui tem alguma dignidade em si mesmo para entrar na festa de Deus? Nenhum de nós, porque as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Porque as nossas melhores obras são roupa de mendigo.
É por isso que nós somos chamados, e o Evangelho é isso, é o chamado a confiar em Cristo, a vestir-se da justiça de Cristo pela fé, porque só pela justiça de Cristo, pela fé, nós somos transformados em pessoas dignas de estarem na festa, de assentar à mesa e comer o pão e beber o vinho do rei. Do contrário, nós não somos dignos. Com que roupa você veio hoje? Se você não está vestido da santidade e da justiça de Cristo, você está inadequado para a mesa. Você está inadequado para a festa. Se você não tem fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, Filho do Rei, você não é bem-vindo à festa. O juízo foi claro. O juízo sobre os que mataram foi bem claro. O rei ficou irado no verso 7 e enviou suas tropas e exterminou os assassinos e incendiou as cidades. No verso 13, o rei ordenou que amarrasse o pé daquele homem e as mãos e lançasse ele no escuro, onde havia choro e ranger de dente. O juízo final é uma realidade que todos nós vamos ter que enfrentar. As bodas do Cordeiro, o casamento do Filho do Rei, estão preparadas, está preparado para nós. Para sentarmos na mesa e comermos com o Rei e com seu Filho. Mas os que forem encontrados indignos naquele dia receberão a triste notícia, o triste destino, quando o Senhor falará: afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eu não tenho nada com vocês, que vocês não estão vestidos com a justiça do meu Filho. O que está sem veste é lançado fora. Os que mataram os profetas foram julgados. Todos os que rejeitam o Evangelho são julgados. Mas aí a gente vê Jesus terminando a parábola dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aqui está um ponto central, importante dessa parábola. A parábola é sobre o convite, o chamado geral do Evangelho para todos os pecadores, mas o chamado eficaz do Evangelho para os eleitos de Deus. Muitos são chamados, muitos ouvem externamente a mensagem do Evangelho, mas poucos são escolhidos, poucos ouvem internamente a mensagem do Evangelho, poucos são transformados. E assim nós somos lembrados de que não basta estar na igreja, de que não basta ouvir o Evangelho e assentir com ele, concordar com ele. Não basta achar o Evangelho bonito, nós precisamos crer e amar o Filho do Rei. Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Se você está vestido com as roupas de Cristo, com a justiça de Cristo, você é bem-vindo. Pastor Martin Lloyd Jones diz que o maior perigo para uma pessoa é estar próximo do reino, mas não estar revestido da justiça do rei. É perigoso estar próximo do reino, mas não estar vestido com as vestimentas dadas pelo rei, com as vestes nupciais. Aquele jovem que vocês devem lembrar do início do sermão, vestido de forma inadequada, foi com uma vestimenta ridícula até. Como é que alguém aparece num casamento vestido com roupa de treino, preparado para a academia, para ser testemunha de um casamento e diz: eu não sabia, no convite estava escrito traje de esporte fino. Eu estou vestido com roupa esportiva. Naquele casamento, houve piada, houve graça, houve riso e virou piada na internet. Mas infelizmente, para o casamento do Filho do Rei,
para as bodas do Cordeiro, entrar com roupa inadequada, aparecer no dia do casamento com roupa inadequada, não vai virar piada na internet. Não vai virar gracejo nas redes sociais. Vai se tornar a pior notícia que alguém poderia ouvir. A manchete será: condenado por não estar vestido com a justiça de Cristo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os noivos, na festa, no cartório, riram, fotografaram o rei, fotografaram o jovem, gravaram, as testemunhas saíram postando, fazendo graça, dizendo: olha como fulano é desatento, roupa esporte fina e ele aparece com roupa de academia. Mas na festa do rei, não haverá desculpa. Ah, eu não sabia que as vestes nupciais significavam vestes justiça de Cristo. Eu não sabia que veste nupcial significava santidade. Não, no convite está todo o código de vestimenta para o crente. Justiça e retidão. Santidade que somente é possível quando se crê e é transformado por Cristo Jesus. A rejeição ao convite é grave, mas estar vestido de forma indigna é igualmente grave. Dizer: eu criei no Evangelho, eu cria em Jesus, mas não ser vestido da santidade de Cristo, não crer em Jesus verdadeiramente para a salvação e não submeter-se ao Evangelho e aos ditames do reino, é grave. Por isso, cuidado, não rejeite com indiferença ou com religiosidade falsa. Não rejeite com indiferença, não indo, não aceitando o convite, ou aparecendo na festa vestido de qualquer maneira. Responda com fé verdadeira, com arrependimento, com vida transformada pelo Espírito, remido pelo sangue de Cristo. É essa roupa adequada para entrar nos céus. A justiça de Cristo. E nós, irmãos, talvez possamos pensar: essa parábola não tem muito para mim. Tem sim. Porque você era o mendigo da esquina que foi chamado pelo Evangelho. Porque sem Cristo você era pobre, cego e nu. Ela é para você também porque você era alguém que por muito tempo possivelmente rejeitou o Filho do Rei. E que um dia foi chamado eficazmente pelo Evangelho e disse sim. Você era alguém que não tinha qualquer dignidade ou qualquer razão para Deus te amar e para Deus te levar para o céu. Mas por meio de Jesus Cristo, da sua justiça, Ele te salvou. Por isso, irmãos, gratos pelo que Deus fez por nós e tendo revestido-nos da justiça e da santidade que são dadas, oferecidas pelo próprio Cristo por meio do seu Espírito Santo que em nós habita. Entremos na festa, nos preparemos para as bodas do Cordeiro. Santifiquemos cada vez mais para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Vivamos vidas santas e entremos na sala, entremos na festa, lembrando que lá está o Rei e que as nossas vidas devem ser sempre pelo Rei e pelo Reino, com as vestimentas adequadas. Entremos na festa para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus,